Em Tito, no seu capítulo 2, Tito vai dar algumas orientações à igreja acerca da sã doutrina. E é interessante alguns versículos que vêm se compor nesse capítulo até o versículo 10. Só que eu vou pincelar. No versículo 5, Tito vai dar alguma orientação acerca das mais velhas ensinarem as mais novas. Vai dizer assim, a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares, cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Não seja difamada. Versículo 6 vai dizer assim, exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Linguagem sadia, irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão de falar mal de vós. Tito está preocupado aqui com o testemunho da gente. E Tito está falando acerca da sã doutrina. O que ele poderia estar falando acerca dos nossos comportamentos dentro da igreja. Mas aqui Tito demonstra a sua maior preocupação com o nosso comportamento dentro de casa e na sociedade. Dentro desses versículos que eu acabei de ler, Tito não está preocupado tanto com o nosso comportamento dentro da igreja, mas com o nosso comportamento dentro de casa e na sociedade. Veja que quando ele orienta que as mais velhas, as mais maduras, ensinem as mais jovens, ele não fala a cantar bonito, a pregar bonito, a pegar no microfone assim, a subir no altar desse jeito, a pegar na Bíblia daquele jeito. Tito está dizendo a serem equilibradas, dedicadas aos seus lares, cultivarem o bom coração, saberem cativar o coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, veja que uma coisa está coligada com a outra. A palavra de Deus não ser difamada pelo comportamento seu em casa, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O que tem a ver a palavra de Deus não ser difamada por meio do comportamento da mulher em casa? Ou por meio do nosso comportamento em casa? Tito está querendo dizer, em outras palavras, que sejam preocupados como vocês são em seus lares, para que lá fora seja reflexo de uma boa vida com Deus. Tito, em outras palavras, ele está querendo dizer, sejam prudentes no seu comportamento em casa, porque eles serão reflexo lá fora. E sendo assim, vocês não poderão ser envergonhados do seu bom testemunho. De acordo com a mensagem aqui do versículo 22, está dizendo, tenham a linguagem sadia e irrepreensível. Ele não está dizendo, você não pode xingar, você não pode falar besteira lá fora. Ele está dizendo, sejam irrepreensíveis, para que não sejais envergonhados. Então, Tito não está dizendo que é proibido você fazer algo. Ele está dizendo, a fim de que você não seja envergonhado. Então, vai por mim, é um conselho. Tito está dizendo basicamente assim. E o que eu acho mais interessante é que a sã doutrina, ela não está sendo aplicada no nosso comportamento diretamente à igreja, mas ele está querendo dizer que o nosso comportamento em casa, a nossa conduta em casa, refletirá em um bom comportamento na igreja e na sociedade. Então a sã doutrina, ela está vendo moldar o homem dentro da sua própria casa, sabe por quê? Porque tem muitos que estão lá no altar ou que até pregam, mas não vivem dentro de casa aquilo que prega na igreja. Então Tito está dizendo em outras palavras, sejam prudentes em casa, sejam irrepreensíveis em casa. E aí sim vocês podem dizer alguma coisa no altar. E aí sim você pode pregar essa palavra, porque você vive. Tito está querendo dizer isso. Sejam irrepreensíveis lá fora, sejam irrepreensíveis dentro de casa. E aí sim você vai poder dizer alguma coisa lá dentro da igreja. Tem muita gente sem vergonha que prega o que não vive, que tá lá no púlpito e sabe dar uma aula, que sabe pregar bem, fala em línguas e tudo mais, mas não vive aquilo que tanto prega. E Tito tá dizendo, primeiro viva, depois você prega.